Dando continuidade à programação, daremos início ao painel Cooperação Institucional para Desenvolvimento da Irrigação. Para isso, ao palco, novamente, o senhor Marco José Melo Neves, Superintendente de Regulação de Usos e Recursos Hídricos. E convidamos o senhor Gabriel Zanuto Saquita, coordenador técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Com a palavra, o senhor Marco José Melo Neves. Eu estou avaliando aqui onde é que eu fico, Bruno. Primeiro ia pedir para colocar lá na minha apresentação isso. Bom, como eu mencionei, né, na abertura, o acordo de cooperação entre a CNA e a Senar e a ANA, ele tem esse objeto, né, uma convergência de esforços para que, juntos, né, Sistema CNA-Senar, Agência Nacional de Águas, eles implementem, né, temas e programas de interesse comum na agricultura, pecuária, políticas públicas de recursos hídricos, irrigação, segurança de barragem, saneamento, né? Então, é um acordo amplo. Tá? É um acordo que vai para além das questões relacionadas com o Torga. E é um acordo que está sendo implementado, né, Ferdinando? Ele não é um acordo no papel. Ele é um acordo que está sendo implementado. Tá? Com o tempo, o que a gente percebeu, né, na linha do tempo do acordo é que, uma vez gerada a ideia, colocada a semente, né, do acordo de cooperação lá em setembro de 2023, nós tivemos um amplo processo de debate, discussão, né, sobre o conteúdo desse importante acordo entre a ANA e o Sistema CNA-Senar. Né? E eu entendo que o próprio processo, Saquita, ele faz parte, né, da parceria, o próprio processo de construção dos temas que seriam pauta dessa cooperação. Eu tenho aprendido muito isso, Barcelos, assim, que a própria construção de uma ideia, ela faz parte, ele é um resultado, né, dessa cooperação. Porque a gente vai encontrando e conhecendo as pessoas, e as instituições são feitas de pessoas, né? E vai construindo confiança. É um outro ativo, vou chamar de ativo, mas é muito econômico. É um outro ganho, né? Um outro valor importantíssimo, a construção de confiança dentro do processo. Sem construção de confiança, o processo ele não anda. Não anda. Né? Se eu não conheço bem quem é que está no dia a dia ali, né? E aí tem Jordana, Daniele, né? Tem o Mateus, né? Se a gente não for construindo essa confiança, a coisa morre, fica no papel. Fica no papel. E nós fomos construindo essa confiança. Em dezembro de 2024, a diretoria da ANA ela aprovou a celebração do ACT e, no dia 23 de abril de 2025, né, houve a assinatura aqui na CNA, né, num belo café da manhã, né, promovido pela CNA, com os diretores. Né? Foi um momento assim, muito festivo.
né, que selou, né, o início daquele acordo com a assinatura institucional dele. E aí nós internalizamos, um outro ponto importante, né, institucionalizamos no âmbito da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico um grupo interno, né, para que desse continuidade à implementação de todas o plano de trabalho do acordo de cooperação. Né, e foi instituída, então, a portaria em 2025, criando esse grupo para dar institucionalidade. Então, institucionalidade, né, construção de confiança, continuidade do processo, conhecimento das pessoas, tudo isso faz parte dos ganhos da cooperação, né, e é importante a gente caminhar juntos, como disse o presidente do CBH Paranaíba, o João Reis. Tá? De lá para cá tivemos várias reuniões, né, internas envolvendo Jordana, envolvendo toda a equipe ali do Bruno, do Nelson, agora da Daniele também, a Jordana está em licença maternidade, né? E também pelo lado do Senar, o Matheus, né, que tem operacionalizado no dia a dia, né, vamos dizer, no caminho, na construção do caminho, a parceria do ponto de vista do CNA e do Senar. Né? E aí eu trago aqui, colegas e Nelson, já resultados desse acordo de cooperação, né, que ele finaliza nessa primeira parte da minha apresentação com uma agenda formativa. Né? Qual é a questão? Existe muita informação, muito conhecimento, muito webinar, muitos tutoriais, muitos cursos disponíveis. E ao longo do caminho, o que nós percebemos é que isso estava muito disperso. Tá? E no âmbito do acordo, nós propusemos que isso deixasse de ficar disperso. Estamos minutando um programa nacional de capacitação, água e agricultura. Né? Água e agro. Ainda vai ter um batismo do nome. Né? E aí eu acho que vai ser o mais complicado. Mas, enfim, isso está sendo construído. Né? Mas já tem uma agenda formativa. Já existe uma agenda formativa, né, que já está disponível. Né? E que congrega todo esse conjunto de informações, webinários, tutoriais, né, nos eixos de cooperação, né, entre a ANA e o sistema CNA-Senar. Por exemplo, um dos eixos é a capacitação em instrumentos de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos. Tá? Que, no contexto, qual o contexto desse eixo de capacitação em instrumentos de gestão? É que o setor agropecuário ele depende diretamente da água para a produção, né, e é vulnerável às questões climáticas. Então, foi construído, no âmbito desse eixo, questões, né, que tratam do desafio, né, da existência de lacunas em termos de práticas, né, e de políticas de água, né, devido à assimetria da informação. E essa é uma questão importante que no âmbito dessa parceria isso ficou muito explícito. Né? Dentro do setor agro, e não é só dentro do setor agro, em todos os setores, existe essa assimetria dentro do setor sobre o conhecimento da água. Tem atores que conhecem muito bem e vão muito bem preparados para as arenas de debate, ou, enfim, para os locos de debate, né, para a construção de política pública, comitê de bacia, conselho nacional, conselho estadual, né? E tem outros que não. Então, essa assimetria, inclusive de representatividade, ela tem um impacto na própria construção da política pública. Então, é importante que essa assimetria ela diminua e que os atores tenham um conhecimento, né, mais espalhados e, vamos dizer, equalizados, harmonizados, né, sobre aquela política pública. Esse é um dos eixos, né, essa capacitação em instrumentos para tratar desse desafio.
Tá? E o público-alvo desse eixo, capacitação e instrumentos de gestão da política, né, inclui técnicos, gestores, né, os produtores rurais, as instituições parceiras em todo o território nacional. Mas esses são os focos, os temas centrais na capacitação. Entra o tema de automonitoramento do uso da água. Esse ano nós tivemos, já no âmbito da plataforma Águas Brasil, né, mais de 5.500 declarações de uso de recursos hídricos anual, né, só em janeiro, né, e conforme a resolução 88 da Agência Nacional de Águas, é aquela informação sobre quanto de água está sendo utilizado, não só pelo setor da agricultura irrigada, né, pelo produtor rural, mas também o industrial, todas as empresas que utilizam água e estão no cômputo, né, abrangidas pela resolução da ANA sobre automonitoramento. Então, tem um eixo de capacitação relacionado ao automonitoramento, um eixo da capacitação relacionado ao uso de outorgas e plataforma Águas Brasil, um eixo dedicado à irrigação e uso eficiente da água, um eixo dedicado a reuso de efluentes sanitários, um eixo dedicado à segurança de barragens. A grande maioria das barragens no Brasil, elas são de pequeno porte e muito estão associadas ao desenvolvimento da agricultura irrigada. Tá? E existia um desconhecimento sobre essa política, né? E aqui nós trouxemos para dentro do acordo informações e capacitação nesse tema de segurança de barragens. E também o tema sobre conservação de solo e água e o programa Produtor de Águas, né? Vou dar alguns exemplos aqui da agenda formativa já disponível. Tá? Uma delas, na regularização, no eixo regularização de uso de outorga e plataforma Águas Brasil, foi uma série de webinários, né, realizados e estruturados, Saqueta, pelo Senar, CNA e ANA, e já está disponível no YouTube. Eu fiquei impressionado com a agilidade do Senar. Né? A gente ia lá, não, aí tem que marcar para gravar. Aí o pessoal falava, amanhã, tal hora, você vai lá para frente do seu computador, você vai fazer assim, assim, dava aulinha, né? E gravava e saía o webinário. Está disponível. E com qualidade. Esse aqui especificamente, eu não sei quem é do setor de cana de açúcar irrigado aqui, né? Mas é sobre pedidos de outorga para irrigação de salvamento de cana, principalmente aqueles sistemas de autopropelido, né, irrigação em talhões. Né? Então, nós criamos, né, esse webinário sobre isso. Como pedir a sua outorga para irrigação de salvamento de cana por autopropelido e como fazer o automonitoramento disso no âmbito da resolução 188 da ANA. Está lá disponível. Tá? O outro, os tutoriais. Quando nós lançamos a primeira versão, Giuseppe, da plataforma Águas Brasil, em 2 de dezembro do ano passado, você estava lá na cerimônia, foi dos 25 anos da Agência Nacional de Águas, né, e Saneamento Básico, comemoração, celebração dos 25 anos, foi lançada a primeira versão da plataforma Águas Brasil. E era assim, um desafio. A gente tinha o Sistema Federal de Regulação de Usos, Sistema Federal de Regulação de Usos. A nossa tônica, Valentine, mudou. Plataforma Nacional Águas Brasil. A gente tem que andar junto com os estados. A ANA ela emite 7% das outorgas nacionalmente. Os estados emitem 93% dessas outorgas. Se essas coisas não se conversarem no âmbito da bacia hidrográfica, e a água não está nem aí, se ela é estadual, federal, subterrânea ou superficial, nós vamos emitir cheque sem fundo, em termos de disponibilidade hídrica. Então, assim, Sistema Federal de Regulação de Uso para Plataforma Nacional Águas Brasil.
Esse é o foco nacional. Tivemos que criar vários tutoriais. Como acessar a plataforma? No início, a gente foi muito criticado porque tinha que acessar pelo GovBR, né? Como é que é isso? Como é que faz? E tal? Hoje o GovBR ele é popularizado, mas tem que aprender, saber, tem que ir lá, né? Está cadastrado no GovBR. Hoje praticamente tudo é GovBR, né? O acesso via GovBR, e que no final das contas, colegas, ele é muito mais seguro, né? Ao invés da Ana ficar pedindo para você CPF, endereço, blá, blá, blá. Não. GovBR, eu sei quem você é. Logou com GovBR, eu sei quem você é. Eu não vou ficar pedindo nada para você, essa informação já está disponível. E o pior, né, no sistema anterior, o que acontecia? Às vezes a pessoa está lá digitando, cadastrando, né, as informações dela, errava um CPF, ao invés de ponto, colocava vírgula, dava uma quizumba. Né? GovBR não, plugou o GovBR, eu sei quem você é. E pronto, eu não vou pedir isso de novo para você. Tá? No começo é difícil, fizemos um tutorial, sabemos que tem um tempo para isso se consolidar, e esse tempo está acontecendo. Tá? Então, existem diversos tutoriais da plataforma Argos Brasil que estão disponíveis no site da Ana. Isso tudo faz parte dessa agenda Ana CNA Senar, de colocar no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo programa, uma agenda formativa e de capacitação, tá? Inclusive com tutoriais. No tema, no eixo do automonitoramento do uso da água, né? Foram produzidas, foi realizado um webinário em março desse ano, uma cartilha de automonitoramento, né, os cursos sobre declaração de uso de recursos hídricos, que estão em validação pela Senar, existe essa parceria, a gente vai construindo junto e ver as adequações que precisam ser realizadas e tal, para que o curso ele tenha aderência, né, dentro do setor. Né, no reuso de efluente sanitário tratado, né, já existe, em termos de produção de webinário, né, um webinário sobre saneamento básico, um webinário de saneamento rural, economia circular e reuso da água, ANA e o reuso de efluentes sanitários tratados. Eu estou trazendo alguns resultados para mostrar, colegas, que o ACT ele está já gerando resultados, né, em todos os eixos, né, no eixo de segurança de barragens. Aí eu posso até passar a palavra para o Tibério. Aliás, qualquer um do grupo que quiser vir aqui complementar, fiquem à vontade para complementar. Tá? Eu não sou especialista em todos esses assuntos. Fiquem à vontade para complementar. No eixo de segurança de barragens, os webinários, Política Nacional de Segurança de Barragens, anomalias e ações preventivas em barragens de terra, anomalias em barragens de concreto e em estruturas associadas a barragens de terra e concreto. Está bombando. Está bombando. Né? Se vendesse o acesso ao curso, ó a ideia aí, né? Ó a ideia aí. Bom. E é uma informação, colegas, que ela faltava ser disseminada. E está acontecendo. Tá? No eixo conservação de água e solo e produtor de águas, né? Aqui a estratégia é essa cooperação, né, e mais visitas aos programas produtor de águas, e existem outros tipos de programas Brasil afora de conservação de solo e água de forma mais estruturada, né, e para a produção de conteúdo, junto com quem? Junto com o produtor, que está fazendo ações de conservação de solo e água no âmbito do programa produtor de águas, porque uma coisa é o marco falar para o agricultor sobre conservação de solo e água. Uma outra coisa muito diferente é a Ana Valentini falar. Ela é produtora rural. É muito diferente. Dá muito mais legitimidade. Tá? Então, a ideia aqui é que a aproximação se dê junto com o produtor rural que está fazendo aquelas ações, né? E gravando
esses webinários e esses cursos, né, junto com o produtor rural. Tá? E no eixo irrigação e uso eficiente da água e gênero, né, foi feita uma reunião de alinhamento, né, da ANA com o CNA Senar em março agora de 2026, né, Ferdinando? E uma articulação Mulheres no Agro, tá? Que é um eixo que também está caminhando, né, e a gente tem evoluído aí, bastante nesse eixo também. Tá? E essa é a carinha do catálogo formativo. Esse catálogo ele é dinâmico. Tá? Ele vai ficar disponibilizado no endereço, mas ele é dinâmico. Toda hora vai ter um novo webinário, um novo tutorial, né? Mas isso tudo associado a um endereço compartilhado, CNA e ANA, CNA Senar e ANA. Tá? E o profissionalismo no âmbito da produção desses cursos, tal, no sistema Senar é fantástico. Né? A ANA tem aprendido muito, né, com esse profissionalismo do sistema CNA na gravação desses tutoriais. Tá? Então, essa é a primeira parte da apresentação, e aqui já estou partindo para a finalização dela, tratando de outras ações de cooperação ANA, água e agro. Tá? Mais algumas questões que eu quero colocar aqui, para além do catálogo formativo, no âmbito do ACT, né, da ANA com o CNA Senar, com o sistema CNA Senar. E o que é isso? É a modernização regulatória da agenda Água e Agro. Tá? Isso aí a gente já está em implementação prática também no território, em diversas bacias hidrográficas e no âmbito dos estados também. É o fomento à integração nacional da regulação dos usos da água, o diálogo com o agro por meio do CNA, federações, sindicatos rurais, associações. Toda quinta-feira a gente abre a agenda lá na ANA para receber demandas relacionadas a outorgas, a fiscalização. Tá? Toda quinta-feira ela é dedicada a esse público, né, externo, que tem alguma dúvida, quer saber como está andando o seu processo, enfim. Apesar de que é tudo digital, né, mas essa agenda ela é aberta e nós institucionalizamos essa agenda às quintas-feiras. A atualização e modernização dos regulamentos de acesso das outorgas, tá, e a coordenação de experimentos regulatórios locais com inovação. E eu vou passar muito rapidamente. Esse aqui é o resultado da plataforma Águas Brasil em 6 meses. Ela foi lançada 2 de dezembro, tá? 6 meses atrás. Está indo para o 7º mês. Em 6 meses. Tá? Das 2.560 pedidos submetidos dentro da plataforma, 27% desses pedidos, mais de um quarto, saíram de forma instantânea e nato digital. A pessoa entra, pluga GovBR, entra com as informações, se tiver dentro de determinadas condições, emite outorga com QR Code. E naquele QR Code, você verifica a autenticidade daquela outorga. Aí vai ao banco, pega o financiamento, enfim. Desses 2.560, 1.654 foram pedidos para irrigação. E aí é diferente, não é só um quarto. 1/3 desses pedidos, eles foram emitidos de forma instantânea. Ah, Marco, demora 60 dias. Aqui é instantâneo, dentro daquelas condições de contorno, bacia não comprometida, até determinado número de hectares irrigados, é de forma instantânea. Isso desonera a minha equipe, para que a equipe esteja mais dedicada a projetos de maior porte. Tá? E é 1/3 das outorgas. Tá? Eu me dedico a 2/3. Eu espero chegar a uns 50% de forma instantânea. Mas, para isso, tem alguns desafios. Né? E, como eu falei, em janeiro desse ano, mais de 5.500 declarações de uso de recursos hídricos anual, elas foram recebidas no âmbito da plataforma Águas Brasil. Tá? Uma outra inovação, plataforma, uma inovação em termos de sistema de outorga,
e articulação nacional, do federal para o nacional, do federal para a integração nacional, e aqui as outorgas que eu chamo de outorgas adaptativas. É uma outorga que olha para o território e vê como é a dinâmica do território, e ela, ao invés de ser emitida, né, com uma garantia fixa, eu emito outorgas com 95% de garantia de atendimento. Né, o produtor ele corre um risco de 5% de não atendimento, de não ter aquela água para ele utilizar. 5% eu estou arbitrando para o produtor rural o risco que ele está correndo. Você vai correr um risco de 5%. Aqui não. Aqui, eu chego numa bacia, lá na bacia do Rio Preto, Minas e Goiás. Não, DF. DF, Goiás. Chego lá na bacia do Rio Preto, de uma forma prática. Quanto tempo estava se esperando para a emissão de outorga lá, Ana? Quanto tempo? 15 anos. Nós fomos lá, junto com os produtores e as produtoras. E aí eu quero tirar o chapéu para o Bruno Colichon, tá, da minha equipe. Fomos lá, organizamos o jogo e estruturamos organizadinho. Né? Foi emitida uma resolução da ANA, organizando o jogo na bacia do Rio Preto, Giuseppe. 15 anos sem emissão de outorga. A bacia estava fechada, não tinha mais água de papel, mas tinha água no rio. Muito bem. E fizemos o seguinte, olha, todos podem ter outorga, só que você escolhe o risco que você quer correr. Eu não vou te falar que você vai correr um risco de 5%. A próxima outorga, como já tem muita gente aqui na bacia, ela está com uma garantia de 70%, não de 95%. O produtor, a produtora avalia e fala, não, eu vou trabalhar com safra e safrinha. Não vai faltar água nessa época do ano para a minha agricultura irrigada. Safra e safrinha. Eu quero essa outorga com garantia de 70%. Eu aceito. Sai na outorga, que aquela é a garantia, e que se faltar água para alguém que está acima na lista do ranking e que tem uma garantia de 80%, e ele resolveu fazer uma terceira safra, ele vai ter que parar a irrigação. Mas ele é informado no início, no final da época de chuva, olha, não é um ano hidrologicamente bom. E você está com uma garantia de 70%. Existe um risco de 30% de você não ter essa água, na época de águas baixas. Você vai fazer o seu plantio, essa escolha é do agricultor. Tá? A gente passa para o agricultor, para a agricultora, essa decisão. E não, de uma forma paternalista, falar, não, você vai correr um risco de 5%. Eu acho que está caminhando lá também no Alto Paranapanema, né, a construção do OGP. Né? Então, nós estamos fazendo esses experimentos no Javaés, no Bezerro, no Preto, como eu falei, e no Preto começamos a emitir outorga. Sabe qual é o potencial de crescimento para essa região na agricultura irrigada? Para uma bacia que estava fechada, que não tinha mais outorga? Acrescentar mais 30 mil hectares irrigados na bacia, gerando emprego, renda. E no Quaraí também, nós somos bem democráticos, né? No Brasil todo, fazendo isso. E vamos aumentar em mais 2 aqui, tá? Mas deixa a diretoria da ANA decidir primeiro. Tá? E aí a gente depois informa quais são as 2 próximas bacias. E aí eu cheguei na minha capacidade de implementar o OGP no Brasil, porque senão a equipe vai esgoelar. Né? E na outorga com gestão compartilhada é um outro modelo. Eu estou aplicando esse modelo, estamos aplicando esse modelo na região do Médio Pardo, né, Minas e Bahia, região que favorece o cultivo de café irrigado, gotejamento. Né? E por diversos fatores a gente viu que aquela outorga, e você sabe exatamente o que eu estou falando aqui, aquela outorga ela não é 100% utilizada. Né? Tem uma ociosidade aí de uns 20%. Tá? Essa água ociosa, eu estou recirculando ela para dentro do balanço hídrico. Tá? Então, essa
essa água ociosa pode ser compartilhada entre agricultores, entre agricultoras, né? Então, esse modelo visa diminuir esse descompasso entre vazão outorgada e o que é entre água de papel e água no rio. Tá? Diminuir o descompasso. Tá? Onde? O grande, vamos dizer, o macro modelo é o seguinte: eu tenho uma outorga do tipo A, direito de uso, pode acessar água. E tem uma outorga do tipo B, receptora. Essa receptora, ela está atrás desses 20% de ociosidade. Então, entre eles, entre os agricultores, um fala, olha, eu vou usar 80% da minha água esse ano. Aí o outro agricultor fala, eu quero, né, esses 20% aí. É uma outorga do tipo B. Se eles fizerem essa parceria, né, a relação é estabelecida, AB. Outorga A, outorga B, fecha o número, sendo que a soma total tem que ser a mesma. A soma total é a mesma, né? Isso é feito anualmente na alocação de água, processo de alocação de água. E um outro e último exemplo que eu queria trazer aqui é essa outorga, que a gente está chamando de a nova outorga do São Marcos, uma outorga por volume, né? Onde eu mencionei na abertura, a ANA outorga um volume para aquele agricultor, né? A lâmina, eu sei que tem debate sobre a lâmina na bacia do São Marcos. A lâmina que está no marco regulatório de São Marcos é de 473 milímetros anuais. Muito bem. Se aquele outorgado ele recebe para 100 hectares, né, essa lâmina, ele vai conseguir irrigar os 100 hectares se ele utilizar essa lâmina. Se ele for ainda mais eficiente e aplicar uma lâmina, utilizar água para 4.000 metros cúbicos por hectare ano, 400 milímetros, ele consegue irrigar 118 hectares. Se ele for mais eficiente, utilizar 350 milímetros, ele consegue irrigar 135 hectares. Se ele for mais eficiente e conseguir utilizar 300 milímetros, 158 hectares. Se ele for mais eficiente e utilizar 250 milímetros anuais, ele pode irrigar 190 hectares. Então, essa é a lógica. Tá? É isso, colegas. Assim, os benefícios da integração e da inovação são esses aí, né? Essa facilidade para o cidadão, no âmbito da plataforma Águas Brasil, de requererem suas outorgas, né, e realizarem suas declarações de uma forma muito mais célere, né, respostas mais rápidas aos requerimentos de outorga, sim ou não, mais rápido. Tá? Um aumento no âmbito das outorgas adaptativas, né, aumento de potenciais áreas irrigadas, né, 30.000 hectares no Preto, 6.000 hectares no Bezerra, 12.000 hectares no Javaés, 3.000 hectares no Médio Pardo, né, e no âmbito do marco regulatório de São Marcos, né, outorga São Marcos, né, a regularização de um conflito que já dura mais de 15 anos, e essas novas outorgas por volume, né, com maior eficiência e fomentando a eficiência e a potencial de aumentar a área irrigada. Agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição. Muito obrigada, senhor José Melo Neves, pela contribuição. E passo agora a palavra para dar continuidade ao senhor Gabriel Zanotto Saquita. Obrigado. Pessoal, consegui colocar a apresentação. Primeiramente, bom dia. Sou Gabriel, coordenador técnico da Diretoria de Educação Profissional. É uma satisfação imensa, né, a gente estar participando desse evento para tratar sobre como o setor agropecuário ele vem trabalhando com a questão da gestão dos recursos hídricos no meio rural, né? Isso é bem importante. Aproveito para parabenizar, né, a execução pela CNA e pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Tá? Deixa eu só aprender como que mexe com isso daqui. Esse daqui, tá. O Marco já fez ali um apanhado muito importante de tudo que é cooperação, né, entre a ANA, a CNA e o Senar vem ali executando, né, Marco? Realmente executando. Você falou da rapidez da gente estar produzindo aqueles cursos. Minha diretora e a diretora adjunta estão ali, ó. Ela coloca a faca na garganta e fala: é para executar.
E a gente que não executa não para ver. Mas, enfim, eu vou focar aqui sobre como o Senar ele vem atuando já para preparar os produtores rurais, né, na parte tanto da disseminação de conhecimentos de irrigação, sistemas de irrigação, e levando sempre em consideração a parte da gestão eficiente dos recursos hídricos, né, como que esses recursos estão sendo utilizados. Tá? Vou trazer também a parte, vamos falar, mais importante dessa apresentação, que é como essa cooperação, né, essa parceria entre as três instituições vai agregar cada vez mais para o desenvolvimento sustentável da irrigação. E eu vou iniciar aqui com no meio do monte de especialista em irrigação, né, até meio chovendo molhado, mas é só para eu conseguir pegar a linha de raciocínio e fechar lá na frente. Por que é importante a gente ainda estar falando de irrigação nos dias atuais, né? E aqui eu vou elencar 5 pontos que eu considero ali bem importantes. Primeiramente, eu como produtor rural, por que eu quero implementar um sistema de irrigação na minha propriedade? Primeiro, porque eu quero aumento de produtividade. Isso vai possibilitar que eu aumente a minha produção, seja por hectare, né? Possibilitando eu colher 3 safras ali num ano agrícola, ter maior produção de pastagens, para que eu consiga programar ali e ter um planejamento forrageiro no período da seca. Tá? Mas o que a gente vem observando muito nos últimos anos é a questão das mudanças climáticas. Isso está afetando muito por quê? Cada vez com mais frequência a gente está passando por eventos climáticos extremos. Isso a gente traz ali excesso de chuvas num curto período de tempo, que posteriormente lá na frente vai estar faltando, ou seja, então chuvas mal distribuídas, muitas vezes locais que já por si só passam por falar assim, uma restrição hídrica severa, né, que sem a água ali não é possível a gente estar produzindo nada. Então, além do aumento da produtividade, o produtor rural ele precisa enxergar a irrigação como uma ferramenta de gestão de risco. Isso é muito importante. Tá? A irrigação ela também colabora muito fortemente com a questão da segurança alimentar. Isso a gente fala na questão da segurança alimentar em nível global ou mesmo regionais. Por quê? Certos locais, conforme eu já falei, o uso da água ou da irrigação, ela se trata ali já de uma questão de subsistência ou sobrevivência do produtor rural, porque sem o uso da água ali não é possível ou não possibilita que a gente tenha nenhuma produção. Tá? E finalizando o 5º e último ponto, que é o uso eficiente da água. Né? Não basta a gente apenas só querer utilizar a água, né, Marco? A gente tem que saber como utilizar e quando utilizar na quantidade correta, sempre ali levando em consideração parâmetros ali técnicos e principalmente econômicos, né, para a tomada de decisão. E a gente parte ali então para um segundo ponto que leva à questão dos desafios que a gente observa hoje em dia com o uso da agricultura irrigada aqui no Brasil. E muitas pessoas devem pensar, não, o Brasil tem um potencial gigantesco para estar incrementando os sistemas de irrigação, né, aumentar a área irrigada no Brasil. Isso realmente é um desafio, mas não somente a gente aumentar a área irrigada, mas como irrigar melhor, como irrigar de forma mais eficiente, levando sempre em consideração o uso do recurso hídrico. Além disso, uma pauta que está em alta, que é o uso de tecnologia. Então, eu venho e falo, não, o uso da tecnologia ainda não é um desafio, porque a gente tem tecnologia, já tem muita tecnologia sendo implementada. O uso de sensores, automação de irrigação, o uso de IA. Acho que semana passada mesmo eu acabei lendo uma startup que criou ali um sistema de monitoramento da irrigação via inteligência artificial. Mas esse não é um desafio ainda. O grande desafio é realmente a gente conseguir desenvolver as capacidades necessárias para utilizar tanto essas tecnologias disponíveis e que a gente consiga ali avançar de forma sustentável no avanço do número de hectares irrigados no Brasil. E é aqui que entra o papel do Senar, né? Dentro da sua missão, que é uma das suas missões, perdão, né? Que é a formação profissional rural.
E, em se tratando de formação profissional rural, que eu vou me ater a ela, tá, pessoal, que é a minha praia aqui dentro, a gente, falando de formação profissional rural, tem 4 principais ações que o Senar atua, tá, dentro da FPR, que é a capacitação de produtores e trabalhadores rurais, e aqui a gente pode levar em consideração as capacitações, os treinamentos presenciais, os treinamentos à distância, como a gente já está destacando ali no terceiro quadradinho, retângulo, perdão. Aqui é o carro-chefe da formação profissional rural. O Senar hoje ele atende praticamente 1 milhão de participantes anualmente nas atividades de formação profissional rural, nas 27 unidades da federação. Tá? Seguindo, a gente fala um pouco da produção dos materiais instrucionais. O Marco falou também, já na apresentação dele, alguns frutos que estão vindo dessa parceria. E, dentro dos materiais instrucionais, a gente fala também do carro-chefe da nossa diretoria, que são as cartilhas. Acho que todo mundo já ouviu falar das cartilhas da coleção Senar, enfim, perdão. Que ela utiliza uma metodologia específica onde ensina o passo a passo para um determinado participante executar uma ação. Tá? Dando sequência, a gente também, dos últimos anos, a gente começou com a produção de vídeos, podcasts, temos o Tour Virtual em 360, que é uma tecnologia educativa que veio ali para revolucionar, vamos falar revolucionar, mas que deixa ali um treinamento muito mais imersivo e interessante. Infelizmente, para a irrigação, a gente ainda não tem nenhum produto desse, mas a gente está ali, dentro da programação, fazer um desenvolvimento de um tour virtual, e a gente finaliza também com a questão das séries. E essas séries aqui é as séries que todo mundo é acostumado a acompanhar nas plataformas de streaming, Netflix. A gente pega um determinado assunto, faz toda uma roteirização, divide em temporadas, e cada temporada vai tratar um determinado tema, distribuído ali em episódios. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Os cursos EAD eu já comentei, que é a capacitação no formato e à distância, né, que é um mecanismo que o Senar vem trabalhando desde 2010, e de lá para cá a gente está tendo ali um crescimento exponencial a cada ano, tanto na produção de cursos, quanto na disponibilização de matrículas, né, o acesso, ali, a democratização do acesso ao conhecimento. Tá? E a gente finaliza com o treinamento de agentes externos. Muitos devem estar perguntando, quem são agentes externos? O Senar eles atuam com os prestadores de serviço, que são os nossos instrutores, que realizam os treinamentos, as capacitações nos estados, via administrações regionais, e os técnicos de campo, que atuam nas atividades de assistência técnica e gerencial, que eu não vou me ater aqui porque também não é minha praia. Tá? Então, assim, são 4 ações que elas se complementam. De nada adianta eu estar ofertando uma capacitação se eu não tenho um corpo técnico de prestadores de serviço com uma formação adequada para levar a qualidade que o Senar entrega. Tá? As cartilhas também precisam estar bem linkadas às capacitações, porque elas servem como materiais complementares da capacitação. E dos últimos anos, a gente começou a deixá-las disponíveis na plataforma Senar Play. Foi até um pecado que eu cometi aqui, minha diretora vai olhar torto, que eu esqueci de colocar o QR Code para acessar o Senar Play. Mas eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá, pessoal? Então, dando sequência, para até não tomar muito tempo, tratando especificamente das capacitações de produtores e trabalhadores rurais presenciais, tá, pessoal? Eu fiz um recorte aqui dos últimos 3 anos, não peguei dos últimos 5 anos, até porque tinha a questão da pandemia, onde a gente teve uma queda ali de nossa atuação, mas se a gente pegar a atuação do Senar na temática irrigação, aqui é só irrigação, tá, gente? Sistemas de irrigação, não estou tratando de cursos que abordam sobre fruticultura ou qualquer outra cultura e que entre um módulo é abordado sobre irrigação. Aqui são só cursos específicos de irrigação, sistemas de irrigação. A gente observa um número crescente, né, nos últimos anos, e a gente tem uma média ali de atendimento anual de em torno de 5.200 produtores ou trabalhadores rurais que participam de algum curso nas temáticas de irrigação. Seguindo um pouco, falando dos materiais instrucionais, o Senar, desde 2016, devido à grande importância, né, da temática irrigação,
Em 2016, ele montou um comitê com a participação de universidades, as administrações regionais, enfim, comitês de bacias, e estruturou um programa que a gente tem até hoje, que é chamado Agricultura Irrigada. Tá? Esse programa ele também está passando por um processo de reformulação, e ele conta com 7 cartilhas. Essas 7 cartilhas são utilizadas dentro dos treinamentos que a administração regional opta por estar oferecendo, ou seja, que atende a demanda dela no Estado, né? E a gente trata aqui, né, esse foco principal desse programa é o uso eficiente do uso dos recursos hídricos e também da energia elétrica, mas também um dos focos é a gente levar mais essa disseminação do conhecimento para que os produtores eles realmente utilizem os sistemas de irrigação como uma ferramenta de aumento de produtividade e gestão de risco. Tá? Seguindo para a parte dos vídeos, eu coloquei apenas 2 vídeos aqui, mas no Senar Play a gente tem, se eu não me engano, 5 ou 6 vídeos. Esses vídeos eles são produzidos pelos instrutores e técnicos de campo do Senar via concurso de vídeos educativos que a Diretoria de Educação Profissional, juntamente ali também com parceria com a Diretoria de Assistência Técnica Gerencial, fazem anualmente. Então, a gente convida esses instrutores e instrutores, ou os instrutores e técnicos de campo das administrações regionais, para estarem gravando um vídeo educativo e que realmente agregue ali algum conhecimento para o usuário que vai consumir esse conteúdo. Tá? Isso é muito importante, ele passa por todo um processo de avaliação até ser publicado no Senar Play. E a gente finaliza também com a série. Essa série, no caso do Brasil Irrigado, ela está bem recente, a gente lançou ela esse ano. Por enquanto não teve a participação da Ana nessa primeira temporada, né? Mas já estamos articulando a segunda temporada, que a gente está estruturando já para esse segundo semestre. Vai ter a participação da equipe da Ana, isso é muito importante. E esse é um dos objetivos da parceria, né? Com toda certeza. Eu não vou ficar falando muito aqui, eu vou mostrar um pouquinho, tá? E já convidar todos a acessar o Senar Play, pessoal, é senarplay.org.br. Para quem não for cadastrado, é necessário fazer um pequeno cadastro, coisa rápida, e acessar todos os conteúdos que estão disponíveis lá gratuitamente, seja nossos cursos, as cartilhas ou a própria websérie, tá? Você sabia que o Brasil é um dos países com maior potencial de agricultura irrigada do mundo? Com uma extensa disponibilidade de terras, condições climáticas diversas e um grande volume de água doce, o país reúne características únicas para o desenvolvimento dessa atividade estratégica. Embora o Brasil concentre cerca de 12% da água doce superficial do planeta, essa água não está igualmente distribuída pelo seu território. Gente, é só ali uma prévia, tá? Esse é o primeiro episódio da primeira temporada, tá? São episódios ali mais ou menos de 10 a 15 minutos, alguns estendem um pouco mais ou um pouco menos, tá? Nessa primeira temporada a gente só está falando da importância do uso da irrigação no agro, né, na agropecuária, a importância de garantia de segurança alimentar, a distribuição do uso da irrigação pelo Brasil. Tá? A ideia é que as próximas temporadas a gente venha trazendo ali, tratando especificamente cada sistema de irrigação, seja por aspersão, seja por gotejamento, enfim, tá? Dentro de cada cultura ali que é utilizado os sistemas. Partindo, falando um pouco dos cursos disponíveis no Senar Play, os cursos à distância, eu trouxe aqui os principais que tratam diretamente ou indiretamente do uso da irrigação no meio rural. São cursos ali com cargas horárias diversas, desde 3 horas, se eu não me engano, que é manejo e conservação do solo, enfim, não vou ficar me atendo agora, porque senão eu vou falar besteira.
mas até 24 horas, tá? São cursos ali completos, tá? Que passa por todo um processo de validação técnica interna do Senar, e a gente sempre conta com um especialista para estar nos ajudando no desenvolvimento desse conteúdo, tá? Por isso é de grande importância também a gente trazer a Ana como um parceiro que entende dessa parte de outorga, regularização, automonitoramento, que são conteúdos que a gente ainda não estava abordando e que a gente começou a trazer fruto dessa parceria, tá? Então, convido a todos para estar entrando lá no Senar Play e conhecendo mais todos os produtos disponíveis aí de forma gratuita. Só para fechar a ultimação, a gente trata um pouco do treinamento de agentes externos, novamente, nossos instrutores, técnicos de campo. E aqui eu vou falar de um programa novo que a gente executou, mas eu também não quero deixar passar sobre o que já veio sendo executado desde 2016 com o programa Agricultura Irrigada, né? Por meio de parcerias também, Marco, seja com empresas, que eu não vou ficar citando o nome, onde a gente utiliza a expertise e o do corpo técnico dessas empresas, trazendo o que há de novo e como essas empresas vêm aplicando essas tecnologias, capacitando o nosso corpo técnico, nesse caso do programa Agricultura Irrigada, os instrutores, para que eles realmente façam essa disseminação de conhecimento para quem realmente importa, que são os produtores e trabalhadores rurais que lidam diariamente com os sistemas irrigados. E no ano passado, o Senar lançou um programa novo, que é o AgroNorte, que concentrou ações nos 7 estados da região norte. Dentro desse programa, a gente executou a jornada técnica. Foram temas selecionados, tá? Dentre eles a fertirrigação, sendo que esse treinamento percorreu os 7 estados, realizando o treinamento em cada um desses estados. Esse treinamento ele possibilitou a gente estar beneficiando ali 154 participantes, dentre instrutores, técnicos de campo e também supervisores, tá? Seja da assistência técnica ou da formação profissional rural. Isso ali incrementando, né, o potencial das administrações regionais de estar levando e disseminando esse conhecimento para os produtores e trabalhadores rurais, que é isso que importa, né? Partindo, então, para os finalmente, gente, eu trouxe aqui, então, um pouco de como o Senar já vem atuando, já nos últimos anos, dentro da parte de capacitação, né? Mas aqui é importante a gente trazer o potencial que essa parceria entre a Agência Nacional de Águas, CNA, e o Senar pode agregar para o desenvolvimento da agricultura irrigada. Cada um dentro do seu quadradinho, mas trabalhando de forma conjunta, seja na gestão dos recursos hídricos, pela ANA, seja a CNA, representação do setor produtivo, brigando pelos os interesses dos produtores rurais, né? Enfim, tanto no legislativo, no executivo e no judiciário, e o Senar entrando com toda a sua expertise na parte educacional, tanto de capacitação quanto de assistência técnica. E o Marco já explicou muito bem, um dos frutos já dessa parceria é o Programa Nacional de Água e Agricultura, que por enquanto está sem nome, né, Marco? Mas vai sair, tá? A gente já produziu vários webinários, o Marco já comentou, tem outras ações em desenvolvimento, tá? Estão sendo estruturadas via os nossos planos de trabalho, mas essa parceria ali, ela visa ali agregar muito para o desenvolvimento da agricultura, tratando sempre todos os eixos que o Marco já comentou, seja segurança de barragem, seja conservação de água e solo, o manejo propriamente dito da irrigação, questão de outorga e regularização, que até então para o Senar está sendo muito importante a parceria, porque a gente não tinha nada que tratasse sobre esses assuntos, tá? E levando sempre em consideração o uso eficiente da água, tá? E só para finalizar, pessoal, não quer ir por último, não. Tá. Para o futuro da irrigação no Brasil, a gente enxerga ali 4 pilares essenciais que podem ditar ali como a irrigação pode seguir, né, o desenvolvimento da irrigação pode seguir dentro do Brasil. Levando em consideração ali o primeiro pilar, que é o uso eficiente da água, tá? A gente não pode somente expandir a irrigação, mas expandir a irrigação de forma racional. Questão de regularização, entrando muita parceria com a ANA, tratando sobre toda a parte de outorga, automonitoramento, que é muito importante. A gente avança, né? Eu já falei sobre monitoramento, que é
importantíssimo. E finalizando com a capacitação continuada. Hoje a gente vive num mundo que o conhecimento ali ele avança em passos largos. Então, uma coisa que eu estou tratando hoje, semana que vem ele já pode ficar obsoleto. Então, o produtor rural, o trabalhador rural, ele precisa sempre estar buscando ali mais conhecimento, visto ao grande avanço que ocorre, né, no setor. Enfim, gostaria novamente de agradecer. Estourei um pouquinho o tempo, não era planejado, mas obrigado, pessoal, estou à disposição aqui e foi um prazer. Muito obrigada. Agradecemos aos palestrantes pelas contribuições. Obrigada. E convidamos a juntar-se a nós na plenária. Muito obrigada.